Olá, um ótimo dia para você. O Jornal da Semana começa agora com tudo o que de mais importante aconteceu pelo país e pelo mundo. Veja agora os destaques que a gente separou para você. Eu começo essa edição do Jornal da Semana com a prisão de um auxiliar de enfermagem acusado de abusar sexualmente de uma paciente na Grande São Paulo. Segundo a denúncia, ele ainda ameaçou um outro paciente que testemunhou o crime. Veja agora na reportagem que eu mesma preparei para vocês. O crime teria acontecido neste hospital público de Osasco, na Grande São Paulo. A vítima, uma mulher de 43 anos e que está internada há 17 dias, teria sido estuprada por um auxiliar de enfermagem por 2 dias seguidos, dentro da UTI. Foi a cunhada dela quem procurou a polícia. Investigadores estiveram no hospital e ouviram o depoimento de um outro paciente que estava no mesmo local. O homem disse que puxou a cortina do biombo e viu o momento em que a paciente era abusada. Ao ser surpreendido, o enfermeiro ameaçou aplicar uma injeção na testemunha caso ela relatasse o ocorrido. O mesmo paciente contou à polícia que na noite anterior já havia flagrado o mesmo agressor mexendo na parte de baixo do corpo da mulher. A paciente estava sedada nos momentos em que teria sido estuprada. Ela desconfiou que algo de estranho havia acontecido porque sentia um desconforto ao acordar. A cunhada dela questionou a equipe médica e foi informada que durante a troca de fraldas, o enfermeiro teve uma conduta considerada inadequada. Os médicos afirmaram também que seria aberta uma sindicância para apurar os fatos. Só que a polícia foi mais rápida. Anderson Leonel da Silva, de 47 anos, foi preso na noite de domingo. Ele é funcionário de uma empresa terceirizada e vai responder pelo crime de estupro de vulnerável. Segundo o mandado de prisão expedido pela Justiça, a prisão temporária se deu pelos substanciais indícios do envolvimento do investigado. O documento diz que Anderson, não satisfeito em cometer um estupro de vulnerável, ameaçou o outro paciente. Crimes desse tipo contra pacientes em hospitais não são novidade. Há menos de 15 dias, o fisioterapeuta Nicanor dos Santos Modesto Júnior foi condenado a 12 anos de prisão por estuprar uma mulher numa unidade médica de São Paulo em janeiro deste ano. A vítima, a publicitária Ana Paula Del Sarto, se diz aliviada e ressalta a importância da denúncia. Eu sei que não é fácil, é um processo difícil, mas a importância de denunciar é o que vai fazer com que a gente consiga chegar cada vez mais nesses criminosos e evitar esse tipo de crime, principalmente em hospitais. Em nota, o Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo disse que vai investigar a eventual participação de profissionais de enfermagem em crimes de estupro e que, se forem constatados indícios de infração, será instaurado um processo ético profissional. A entidade diz que desde 2021 recebeu 48 denúncias desse tipo de crime. Eu falo agora de uma síndrome que, apesar de comum, é pouco conhecida. É a síndrome alcoólica fetal. Ela atinge 7 em cada 1000 bebês. Por causa da gravidade, foi criado em setembro de 1999 o Dia Mundial da Conscientização da Doença. É para a gestante lembrar que durante os 9 meses da gravidez, ela não deve tomar sequer uma gota de álcool. Taxistas e motoristas de aplicativo se tornaram caçadores de buracos num sistema adotado pela Prefeitura de São Paulo para recapear a cidade. Mais de 100 carros receberam um aparelho que ajuda a mapear os trechos onde o asfalto está ruim. Uma situação cada vez mais comum nos lares brasileiros. Filhos e netos voltando a morar com os parentes idosos. Reunir a família sob o mesmo teto é algo que cresce em todas as faixas sociais. E um dos motivos é o econômico, conforme revela um estudo da FGV Social. A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo reforçou o patrulhamento com policiais da rota na Baixada Santista. A ação veio após novos ataques contra PMs na mesma semana em que foi anunciado o fim da Operação Escudo. Na caçada pelos criminosos, uma jovem de 22 anos morreu. Casada e mãe de 3 filhos, Yasmin trabalhava em um supermercado.
Nós procuramos a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo para falar sobre a denúncia de corrupção policial na Baixada Santista, mas não tivemos resposta. Considerado referência em todo o mundo, o Programa Nacional de Imunizações completa 50 anos neste mês de setembro. O projeto erradicou várias doenças, algumas delas mortais. Mas esse avanço está ameaçado por um problema recente, a adesão cada vez menor às campanhas de vacinação. Acompanhe os detalhes na reportagem que eu preparei para você. Todo ano é a mesma coisa. Henrique já sabe que tomar vacina faz parte do jogo. HPV, tétano e da gripe. Dói, mas é importante, né? Vale a pena porque te protege, né? De doenças. Lição que ele aprendeu com a mãe. Eu não entendo por que esse medo, essa dúvida de vacinar o seu filho, né? Sendo que é uma coisa tão importante e fácil. O Programa Nacional de Imunizações é responsável por distribuir de graça cerca de 300 milhões de doses de vacinas, soros e outros imunobiológicos por ano no país. Em 50 anos, o PNI avançou. São 38 mil salas de imunização espalhadas pelo Brasil. A maior conquista, sem dúvida, foi o desaparecimento de doenças que anos atrás eram frequentes, como explica o vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações. Vacinas que foram capazes de eliminar o sarampo, a poliomielite, erradicar a varíola, controlar doenças como a coqueluche, a meningite, a gripe, que faziam vítimas, eram responsáveis no passado por uma mortalidade infantil, em especial, extremamente elevada. A Fundação Oswaldo Cruz e o Instituto Butantan são os principais produtores no país. Durante a pandemia da Covid-19, o Butantan forneceu ao PNI 115 milhões de doses da Coronavac. Por ano, disponibiliza 80 milhões de doses do imunizante contra a gripe. Mas nessas 5 décadas de história do Programa Nacional de Imunizações, não há só o que comemorar. O Brasil tem registrado uma baixa adesão às campanhas de vacinação. Segundo os especialistas, doenças que já haviam sido erradicadas podem voltar a ser uma ameaça à população. O próprio sucesso do programa de imunizações, ao eliminar, controlar, erradicar doenças, cria na população uma falsa percepção de que essas doenças não são graves, de que o problema não mais existe. Segundo o Ministério da Saúde, os índices gerais de cobertura vacinal, que chegaram a 97% em 2015, caíram para 75% durante a pandemia. Nós estamos trabalhando fortemente para combater essa desinformação, essas fake news e levar a informação correta para a nossa população. Conhecimento é fundamental para evitar o que aconteceu com o seu Alfonso, que desde os 4 anos convive com a sequela da paralisia infantil. Tem muitas coisas que você se priva de fazer, entende? Por causa disso, não é fácil. E quando eu tive, não tinha vacina. Hoje tem vacina. É de graça. Quase uma morte de ciclista por dia. Foi o que o estado de São Paulo registrou nos primeiros 7 meses deste ano. No total, 201 mortes, segundo o Sistema de Informações de Acidentes de Trânsito. O SBT acompanhou um grupo de ciclistas em um percurso pela Marginal Tietê, uma das vias com o maior volume de tráfego do país. Quem mostra a disputa por espaço que envolve também motociclistas e motoristas é a repórter Fernanda Trigueiro. Essa reportagem é para quem gosta de animal de estimação e mostra que um cachorro de Santa Catarina está muito famoso. O Brad é um poodle diferente e se engana quem pensa que ele é somente brincalhão. O Jornal da Semana termina aqui. Outras notícias no nosso portal SBT News e também no SBT News na TV. Muito obrigada pela sua companhia. Um bom domingo, ótima semana e até a próxima.